No vídeo de hoje faremos um giro no mercado mais rápido sobre a Vale e sobre a Bradespar. Tem um ponto sobre esse desconto de holding que foi pouco comentado. Basicamente um processo bilionário que a Bradespar tem e pode sair o resultado agora no segundo semestre de 2024 que pode impactar todo o rumo da Bradespar. Mas antes de tudo, você que começou a investir na bolsa de valores e quer encontrar boas empresas, saber se estar baratas e encontrar oportunidades para ter um bom retorno no longo prazo e conseguir alcançar a sua liberdade financeira, conseguir montar uma carteira previdenciária, está disponível meu treinamento com diversas aulas. Você aprenderá diversos temas, seja analisar ações, encontrar o lucro, o dividendo, o preço teto projetado, saber quando a ação está barata e tem oportunidades e por aí vai indo. E tudo isso com acesso vitalício, acesso a uma planilha de preço teto, a um checklist para encontrar oportunidades e diversos outros benefícios. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para você garantir a sua vaga antes que tenha reajuste no preço, já que eu vou adicionando novas aulas de acordo com a sugestão de você que acabou comprando o treinamento. Basicamente, a decisão da Bradespar contra a Litel está nas mãos do STJ por causa de um recurso que ela entrou lá na segunda instância. E a expectativa é que esse recurso seja julgado agora no segundo semestre. Esse recurso já se estende há bastante tempo. Lá em 2021 começamos a ter movimentações do caso e ter informações. Mas a Bradespar não postou nenhum material nos seus fatos relevantes e por enquanto não comunicou nada. O que se sabe é que a Litel investiu junto com a Bradespar na Vale, mas se desfez das ações da Vale em 2018 e a Litel acaba alegando que a Bradespar violou cláusulas do contrato de indenização da Electron, isso nas vendas da ação da Valepar, ou seja, eles pedem uma indenização de 1,4 bilhão de reais. A holding, no caso a Bradespar, já amargurou duas derrotas na justiça, que deu ganho a duas causas à Litel. E um ponto de atenção é que a Bradespar, por enquanto, não provisionou esse montante de 1,4 bilhão para pagamento. Então ela não deixou reservado esse valor do seu lucro, da sua reserva, para fazer esse pagamento e pode impactar diretamente a questão financeira da empresa, o corte nos dividendos e por aí vai indo. Então, caso perca na justiça pela terceira vez, o impacto pode chegar a 3,76 por cada ação da Bradespar. Isso considerando que a Bradespar paga por volta de R$ 3,00 de dividendos por ano. Levando em conta o dividendo que está bem mais fraco agora em 2024, pode ser um impacto ainda maior. E de acordo com o BTG, os valores podem ultrapassar 2 bilhões de reais com as correções que podem acontecer. 2 bilhões de reais dividido pelo total de papéis da Bradespar, teríamos um lucro por ação impactado de R$ 5,00. É mais do que hoje, um ano inteiro de lucro. Hoje, aproximadamente, o lucro está em 1,9 até 2 bilhões. Então, beira um ano de lucro, entre aspas, jogado fora. Claro que caso a Bradespar ganhe esse processo indenizatório, pode acabar tendo um upside na sua cotação porque o mercado já está com cautela, visto que a Bradespar hoje negocia por volta de 24% a 25% de desconto em relação à Vale, acaba sendo bem acima dos anos anteriores a 2013. Então tem um desconto acima da média, claro que não acima de 2015 e 2016 quando estava bem depreciada, mas comparando anos anteriores, acaba tendo um desconto acima da média. E obviamente, caso esse processo indenizatório seja desfavorável para a Bradespar, esse desconto que temos hoje possivelmente será menor do que o que está mostrando aqui, porque pode haver quedas na cotação. E olhando de forma atualizada, agora em junho de 2024, temos um desconto de mais de 30% hoje na Bradespar, bem acima dos anos anteriores e acima da média também. Você observa esse desconto na Bradespar por causa do dividendo pago, no PL que acaba sendo menor. No caso da Vale, claro, quanto o PL for maior, mais desconto tem em relação às suas médias, em relação ao commodity, isso na maioria das vezes, e em relação também ao valor patrimonial que da Bradespar acaba sendo inferior. Claro que a holding não é de graça. Agora no segundo trimestre de 2024, com despesas gerais e administrativas, tivemos quase 2 bilhões, despesas pessoais 3,7 bilhões, mas foram compensadas através das receitas financeiras de 19 milhões. E outro ponto com a Vale que poucas pessoas estão comentando é a mina de Simandou. O que acontece é que essa mina é localizada lá na Guiné, pode impactar sim no longo prazo na questão da demanda ofertada no mundo e com suas exportações da Vale. O que sabemos também é que o minério de Simandou tem uma qualidade bem próxima da Vale, cerca de 65%,
Mas também lá em Guiné, a questão logística acaba sendo mais prejudicada. Levando em conta que a Vale quer chegar a 240 milhões de toneladas no sistema norte, essa mina de Simandou com 120 milhões pode sim, devido a um volume significativo a mais no mercado, reduzir margens e diminuir o poder da barganha, o famoso spread. Segundo o analista do Itaú BBA, ele acabou destacando que sim, a política da Guiné traz consigo muita instabilidade em relação aqui ao Brasil, isso tendo em vista aos muitos países africanos, o investimento necessário para a logística seria mais de 15 bilhões de dólares. Então a China, como é o seu principal parceiro econômico, para sair lá da Guiné e ir até a China, teria que passar por toda a parte de baixo da África. Não me parece tão perto do porto de Santos, que é onde a Vale efetua suas exportações. De qualquer forma, é muito cedo para esse pânico. Realmente, a dependência da China e como lá está enfraquecido principalmente o mercado imobiliário, impactou diretamente a Vale junto com a queda do minério de ferro, mas de certa forma, por ter caído muita cotação, conseguimos ir extraindo um dividendo muito alto. A empresa está conseguindo manter uma receita bem atrativa, de acordo com os últimos anos. No topo histórico da commodity tivemos 290 bilhões de receita, hoje 210. Não é uma queda tão significativa em relação ao seu lucro líquido, que hoje está em quase 50 bilhões e teve quase 120 bilhões em 2021. Então a receita nem chegou perto de cair na mesma proporção. O que se deteriorou foi a sua margem, que caiu de 41% para 23%. Então isso é o que acontece quando o minério de ferro, as commodities caem muito. Os custos não caem na mesma proporção e você é obrigado a reduzir margens para ter um preço atrativo e competitivo no mercado. De certa forma, a Vale é uma empresa muito resiliente, consegue ter uma grande exposição em dólar, grande parte da sua receita é dolarizada, então também te dá uma proteção contra a desvalorização do real. Hoje negociado um PL de 5 vezes, numa cotação de R$ 57, acaba ficando bem atrativo, já que a Vale acaba acompanhando puramente o minério de ferro. Os dois gráficos têm uma correlação muito forte. Então, claro, o minério de ferro continua em tendência de baixa, a Vale junto com isso também em tendência de baixa. Se o minério de ferro acabar tendo alguma reação, já que é tudo muito volátil, não tem como prever, a Vale pode acabar subindo junto. Mas mesmo que o minério de ferro tenha uma alta bem explosiva, tenha uma recuperação, demora alguns trimestres para surgir efeito, porque ela precisa girar o seu estoque, produzir o minério de ferro, extrair e vender num preço praticado atualizado. Então acaba fazendo o preço médio do minério de ferro e acaba não correspondendo com o preço atual. Então quando acontece uma disparada, é necessário 1, 2, 3 trimestres para ter de fato o ganho da eficiência máxima, o ganho de preço máximo do minério de ferro. De maneira bem grotesca, o giro de ativos acaba indicando isso. Quanto tempo que ela demora para girar os seus ativos. Hoje a Vale está em 0,44, então em torno de 3 meses. É a receita líquida dividida pelo total de ativos. Claro que é uma maneira bem grotesca para fazer esse cálculo, mas conseguimos entender que quando o minério de ferro dispara, a Vale precisa de 1 ou 2 trimestres para aproveitar essa máxima do preço praticado. E outro ponto interessante é que mesmo com o minério de ferro em baixa, ainda a Vale apresenta um crescimento de receitas. A empresa teve um aumento no volume de vendas, foi pressionada pelas suas margens, o que acarretou no lucro menor, mas a empresa continua gerando muito caixa. Outro ponto que o mercado acabou olhando é para a CSN Mineração. O que acontece? A CSN, digamos que é uma rival da Vale, uma empresa muito menor, quase 10 vezes menor que a Vale, mas num PL mais alto, indicando mais desconto, mais assimetria, ela acabou caindo mais em relação ao seu lucro, que não caiu tanto igual a Vale. Veremos logo mais. A margem acaba sendo superior nesse momento de crise. Ela tem um ROI e um ROIC superior, um crescimento de receita e inclusive um crescimento de lucros, mesmo com o minério de ferro nessa baixa bem acentuada. Quando o minério de ferro estava no seu topo histórico, o lucro da CSN Mineração foi 6,3 bilhões. Hoje está em 4,6, então uma queda de aproximadamente 50%. Já o lucro da Vale despencou de 120 bilhões para 50 bilhões, então uma queda muito maior. Olhando para o topo, em 2021, a CSN Mineração era negociada por volta de 10 a 11 reais, hoje 5,90. Então foi uma queda de quase 50%, sendo que o lucro não caiu bem 50%, já que ela lucrou 6,3 bilhões em 2021 e hoje 4,6. 6,3 bilhões menos 50%, teríamos um lucro hoje de 3,18 bilhões. Então hoje o lucro está acima em relação à queda na sua cotação.
E como eu disse para vocês, a CSN Mineração é pequena em relação à Vale, mas é uma empresa grande, tem um free float razoável e 100% de tag along, além de uma boa liquidez. Já olhando para o seu resultado no segundo trimestre, sua receita veio superior ao primeiro, então um sinal positivo, o seu lucro veio bem forte, a sua dívida acabou aumentando um pouquinho, mas ainda bem tranquilo, a sua margem líquida foi bem superior ao último trimestre e ROI e ROIC também, então conseguiu apresentar resultados ainda bem consistentes. Então, de fato, a CSN Mineração acabou se mostrando mais resiliente. Tanto é que vem subindo 44% em 12 meses, teve uma queda muito acentuada, chegando a R$ 4,00, na verdade chegou a R$ 3,50. Então, de fato, foi uma oportunidade para acumular e receber um yield muito alto. Além de, claro, apresentar um resultado mais sólido e, teoricamente, mais potencial de crescimento, devido a ser uma empresa menor. Mas, de fato, o setor do minério de ferro, o setor de commodity voltado para esse ramo, está muito depreciado. É melhor você comprar em momentos de baixa, comprar no fundo do poço, claro que pode cair mais, mas o importante não é acertar o fiofó da mosca, e sim formar um bom preço médio. Não vai importar no longo prazo se você pagou R$ 5,00 mais caro ou R$ 5,00 mais barato. O que importa de fato é se você comprou o vale a R$ 100,00 ou comprou a 60. A diferença é muito absurda. E principalmente nessas empresas de ciclos, porque se você comprar errado, você joga fora vários anos. Porque não recebe nem um bom dividendo proporcionalmente ao risco que você correu e também não recebe nenhuma boa valorização e pode amargar prejuízos devido à queda na cotação. Então, de fato, hoje, Vale, Bradespar e CSN Mineração muito atrativos, mas Bradespar tem esse risco com a Litel, então eu preferiria ficar com a Vale, pelo menos por enquanto, já que a diferença não é tão absurda. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$ 5,00. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.